Olá, meu nome é Silvio Leme, eu sou autor há 22 anos, mas eu não vim aqui neste momento para falarmos assim, para refletir sobre a arte. Venho para propor uma reflexão sobre uma outra questão, tão importante quanto a arte na nossa vida. Veja bem, nós estamos agora vivendo um momento muito maluco, até impensável, inimaginável, até algum tempo atrás. Onde tudo que nós estamos vivendo, até então a gente via em filmes de ficção, mas hoje isto é real. É uma pandemia que afeta o mundo inteiro, que afeta ricos, pobres, não tem classe social. Até há algum tempo atrás nós tivemos a notícia de que um bambambam que foi se não me engano, do Santander, foi atingido pelo vírus, não resistiu e morreu. Então isto mostra, por A mais B, que acumular fortunas não salva a vida de ninguém, não é? Pois bem, então vamos pensar um pouco nesses impactos sobre nós aqui no Brasil. A gente está vivendo num isolamento profundo que se faz necessário neste momento. Eu, por exemplo, estou aqui na casa da minha namorada Elaine, nós estamos reclusos aqui já há alguns dias, não é fácil, porque esta pandemia ela não vai impactar, ela já está impactando na saúde mundial, na economia mundial, e nós brasileiros não estamos isentos disso. Nós também estamos nesta mesma situação. E nós vemos aí o bate-cabeça de líderes que contradizem o que a ciência diz. Agora nós devemos ouvir a ciência. Quem nos orienta é a ciência, a medicina. Orienta cada uma e cada um de nós. Diz como devemos proceder. E diz que o isolamento é fundamental para preservarmos a vida. Não é? Não adianta ter uma economia sustentável se você não tiver, se as pessoas morrerem. Concorda? Então, no primeiro momento, a gente precisa preservar as vidas. E aí entrou um debate assim muito maluco, né? Que vou trabalhar ou não vou trabalhar? Se eu não vou trabalhar, quer dizer, essa situação ela está envolvendo todo mundo, não estou longe disso. Veja, eu sou um artista, portanto, os projetos culturais são o que me sustentam. Eu tenho 2 projetos PROACs que estava para dar o start, início, foram suspensos. Eu tenho um local onde eu dou aula, que é a Sorri Campinas, estão suspensas as aulas. E eu também não sei como que eu vou fazer. Não sei, eu estou pensando aqui, tentando bolar ideias, estratégias, não sei como sobreviver neste momento. Precisamos achar saída. E eu sei também que esta minha situação, ela ainda está melhor do que muita gente, principalmente falando de Brasil. Brasil, se não é o mais desigual, é um dos países mais desiguais do mundo. O que isso quer dizer? Tem uma concentração de riqueza na mão de poucos, bem poucos. Os mais ricos, assim, ricos mesmo, sabe? Aquele cara que tem muito dinheiro. Estima-se em torno de 1% da população. O restante está numa média, que eu costumo dizer que é a média problemática do Brasil. Por quê? Porque nós temos uma classe pobre que se acha classe média e uma classe média que se acha rica. Né? Quando as pessoas têm essa mentalidade equivocada, elas passam a ter discursos que não condizem com a sua realidade. Você pega um cara de uma classe aí, pobre, médio, o cara consegue comprar um carro, paga a perder de vista, o cara é um assalariado, se o patrão dele der um pé na bunda dele hoje, ele está na roça, literalmente, está ferrado, mas ele já se acha o tal, sou o bambambam, porque conseguiu comprar um carro a perder de vista o pagamento, o cara se coloca como uma pessoa melhor na sociedade, melhor que o outro, superior ao outro, já acha que já faz parte de uma outra classe. Acorda, filhote, você não faz parte de outra classe.
Você continua sendo pobre, assalariado, e se teu patrão te mandar embora, você está ferrado. Essa é a tua realidade. As pessoas não querem perceber, perderam o senso crítico. É uma coisa, o senso da realidade mesmo, de um modo geral. E esse coronavírus, ele chegou assim para arrebatar e para provocar uma reflexão muito importante, eu acho. Veja, o coronavírus está no mundo inteiro e está no Brasil. E hoje tem essa discussão. Vou trabalhar, não vou trabalhar, tal, papapá. Isto é apenas um pequeno reflexo da nossa desigualdade social. Vou explicar. O debate sempre é colocado em pontos que são secundários, terciários, sabe? O debate deve ser outro. Como que funciona a nossa estrutura política no Brasil? Né? Como funciona a nossa estrutura social no Brasil? O porquê que a desigualdade impacta tanto na vida de cada uma e cada um de nós? Veja, eu vou pontuar aqui algumas questões que eu acho que elas são relevantes nesse momento, né? Sobretudo e principalmente quem veio com essa onda de sou patriota, seja patriota. Então agora é o momento de ser patriota, beleza? Agora é o momento de ser patriota. Isso para todos, todas e todos, sem tirar ninguém da lista. Então vamos começar com o primeiro ponto. A nossa classe política no mundo é uma, se não for a mais, que tem mais privilégios no mundo. Muito dinheiro escoa através destes valores milionários e bilionários por ano que vão para pagar privilégios de político, tá certo? Então, eu acho que um primeiro ponto, que é uma pauta brasileira, veja, nós não somos funcionários de político, não somos funcionários de político. Político é nosso empregado. Político é nosso representante, então ele não tem que ganhar muito rio de dinheiro. Não é uma profissão, não é um negócio para o cara. Não. Muitas pessoas que vão para a política já têm sua profissão, ou é, sei lá, médico ou engenheiro, não importa. O cara já tem sua profissão. Então a política não é lugar de enriquecimento, não deve ser lugar de enriquecimento. Então a primeira coisa que nós como brasileiros, porque o que o político é? O político é um cara, o eletivo, né? Aquele cara que a gente elege, aquela pessoa que a gente elege, aquela mulher que a gente elege, ou aquele homem que a gente elege para nos representar. Então, essa pessoa vai nos representar. Aquele dinheiro que lá está, não é deles, é nosso, é do povo, é meu, é seu, é de quem paga imposto, tá certo? Então, essa gente que é eleita, primeiro passo, se tiver que mexer na Constituição, mexamos na Constituição para tirar o privilégio dessa gente. São milhões, bilhões que vão para o bolso dessa gente. Com aposentadorias, não importa, tem que cortar os privilégios dos políticos, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, em todas as esferas, municipais, estaduais e federais. Eu não tenho dados reais, mas se alguém do outro lado for um bom matemático, alguém que se interessa em pesquisa, por favor, traga dados concretos de quanto esses políticos ganham, para a gente ter uma ideia de o quanto nós perdemos de investimento enquanto povo, enquanto nação, né? Tem um país, me desculpe, eu não lembro, é lá da Europa, não sei se é Dinamarca, não sei que país que é, enfim. Depois eu posso até dar uma verificada e colocar aqui, dar uma pesquisada. Lá, os políticos não têm privilégio nenhum, eles moram em kitnets. O salário deles é um salário que dá para viver,
não tem exageros, porque o grande montante do dinheiro tem que ser investido para o benefício de todas e todos, não de meia dúzia. Então, o judiciário, você é patriota? Você que é do judiciário? Tem juízes que ganham fortunas. Abra mão desse seu privilégio, ajude o Brasil. Você, político, você da Câmara, do Senado, de onde quer que seja, é político? Reescreva a lei. Diminua seus privilégios para melhorar a vida dos brasileiros que pagam impostos. Não é? É tudo muito simples, é uma equação muito simples, gente. Outra questão. Cobrar dos bancos e das grandes empresas milhões, que também não tenho aqui valores nem estimados, mas são milhões, talvez bilhões, que devem aos cofres públicos de impostos. Se essas empresas pagarem esses milhões, esses bilhões, que inclusive servem, essa dívida serve até como um jeitinho brasileiro das maracutaias entre poder público e poder privado. Então vamos acordar, gente. Nosso discurso tem que ser outro. Nossos questionamentos têm que ser outros. Não é ficar falando, agora o coronavírus, olha que é meio que contraditório dizer isso, porque o coronavírus está matando muita gente, vai matar, infelizmente. Mas é um momento também de fazer a gente refletir sobre o que nós somos enquanto sociedade. Tá certo? Vamos aproveitar esse momento para pensar. Tá bom? Então vamos lá. Se cobrar dos bancos e das empresas que devem milhões ou bilhões aos cofres públicos, é muito dinheiro. Muito dinheiro que vai tirar o povo da miséria. Sabe? Não só agora, por causa da situação econômica do coronavírus. Tem que fazer essa gente pagar. Eles devem. Imagina uma empresa, você é devedor para uma empresa. A empresa vai perdoar a tua dívida? Não vai. Então nós, como brasileiros, temos que exigir que os nossos governantes, que são nossos representantes, nossos empregados, que eles façam o seu trabalho direitinho. Se eles estivessem numa empresa e se comportassem desse jeito, né, perdoando uma dívida aqui ou ali, estariam demitidos. É isso, é muito simples a equação, é muito simples. Vamos para outro ponto, olha só. Eu encontrei uma matéria de 2015, onde em torno de 11 bilhões de reais foram para pagar privilégios de militares. Olha só, militares. Ei, militar, você é patriota? Então abra mão aí desses seus privilégios para ajudar o seu país. Entre as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, 11 bilhões. Por que tanto para um e tão pouco para outros? Isso reflete a desigualdade que nós temos no Brasil. É histórica. É isso que tem que mudar, gente. É isto que tem que mudar. Vamos a outro. Se taxar as grandes fortunas, veja, agora é a hora, hein? Agora é a hora. O Brasil está precisando de você, rico, patriota. Ei, você, rico, patriota. Precisamos de você agora. Tá? O que você acha de taxar as grandes fortunas? É um bom momento de você ajudar o Brasil. É um bom momento de você ajudar a minimizar os impactos. Não só agora. O Brasil não é pobre. Assim, o Brasil não é pobre. Veja, é um ponto importante para a gente refletir também. Tem gente que diz assim, mas o Brasil é um país pobre. Não. O Brasil é um país riquíssimo. Ele só tem uma das piores ou a pior distribuição de renda do planeta. Só isto. Mas o Brasil é um país riquíssimo. Tem muita grana aqui. Outro ponto importante. Impostos mais justos para os ricos. Os ricos, os grandes ricos, pagam
muito pouco de imposto aqui no Brasil. Tem que pagar mais imposto, rico patriota. Você é rico, você é patriota? Então vamos lá, colabora com o Brasil, você também. Já que você ficou rico às custas de brasileiros. Não faz mais do que a sua obrigação. Outro ponto. As igrejas. As igrejas. As igrejas não pagam nada de imposto. Se nós taxarmos um imposto às igrejas, e veja, você que é da igreja, olha, o Edir, o Malafaia, todos que fazem parte, até a igreja católica, lógico, evidente que ninguém se safe disto. É o momento de ajudar. Só que algumas igrejas arrecadam muito dinheiro. Não é assim que funciona? Ou você fiel não sabe? Você não sabe que algumas igrejas arrecadam muito dinheiro. Os caras compram aviões, mansões. Hã? Não seja inocente. Então, você que é da igreja, agora é hora de falar em nome de Deus. Ajude o povo. Manifeste. Ei, eu aqui, ó, sou da igreja tal, sou da igreja tal, sou da igreja tal, quero colaborar. Apliquem impostos, por favor. Quero pagar impostos, quero pagar impostos. Com impostos das igrejas, imagina. Junto com tudo o restante que eu já falei, óbvio, esse país teria condições de ser um país super, mega desenvolvido. Muito simples. Não é uma equação simples, é uma equação simples, gente. É uma equação simples. Vamos lá, então. Os impostos das igrejas. E aí nós temos um outro número. Estima-se que por ano, pelo menos do que nós tomamos conhecimento, uma matéria de 2017, de uma determinada fonte jornalística, diz que por ano, em torno de 200 bilhões escoam pelos ralos através de corrupção. E essa corrupção ela está em toda parte. Não adianta querer dizer este, aquele outro, bababá, bibibi, popopó. A nossa função enquanto povo é participarmos de verdade, politicamente, da vida do país. Só assim a gente vai conseguir aprender a votar de verdade. Não ir na onda do tiozinho do WhatsApp, não ir na onda de fake news, sabe? Não importa quem elejamos, precisamos eleger e aprender a cobrar. Político não é nada mais, nada menos que nosso empregado. Seja o seu prefeito, o seu vereador, seja o nosso presidente, nossos ministros, secretários, deputados, governadores, não importa. Todos eles, todas elas e todos eles são nossos empregados. Então percebe, o debate tem que ser outro, a discussão tem que ser outra, não tem que ficar um atacando o outro. Todos nós fazemos parte da mesma classe povo. Isto não muda. Classe povo. Não é nem classe média, nem classe pobre, nem classe rica. A classe rica está acima de nós, claro, socialmente falando. Os verdadeiros ricos. Não você, que compra um carro a pagar, a perder de vista o pagamento, que é um assalariado, mas que se acha rico. Você não é rico. Vai se informar. Tome consciência da realidade. Você que é pobre e defende algumas coisas indefensáveis,
Pense um pouco, tenta se informar. A informação é tudo na vida da gente. Vamos pensar juntos? Que tal? Gostaria que você comentasse aqui embaixo sobre esses pontos abordados, o que você acha e como nós, enquanto povo, podemos disseminar esta consciência. Esta consciência precisa ser disseminada. As pessoas precisam abrir os olhos e entender que um país desenvolvido, ele se desenvolve a partir de 3 pilares importantíssimos: saúde, educação e cultura. Não necessariamente nesta ordem, porque os 3 pilares são de extrema importância para a vida social. Então nós temos que lutar sim para ter uma educação de qualidade, acessível, uma saúde de qualidade, acessível, uma cultura de qualidade, acessível, independente de quem esteja no poder. Nós somos os patrões, povo. Vamos lá? Vamos nos unir? E nesse ponto, sim, somos nós contra eles. Nós contra os verdadeiros privilegiados. Pense nisso. Abraço. Vamos ficar em casa, enfrentar o coronavírus. Temos que preservar nossa saúde nesse momento. Mas temos que exigir que os nossos governantes usem o dinheiro público, meu, seu, nosso, dos impostos que pagamos, para que nesse momento nos dê um suporte. Não é um pedido. Temos que exigir. Beijo e abraço.